Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou precisar também da caridade de vocês, né? Estou um pouco rouco, né? E pedir a espiritualidade que nos auxilie na condução do estudo da noite. E esse capítulo que a gente está fazendo o encerramento dele hoje, já tem algumas exposições doutrinárias que tratou dele, né? Ele é um dos capítulos mais importantes para nossa jornada aqui na Terra. E a compreensão da caridade, né? Essa compreensão bem sentida, bem entendida nos nossos corações, elas serão, né, um marco divisor na nossa caminhada. Que muitas vezes a gente confunde a caridade com beneficência, com doações diversas, né? E a caridade, ela é algo muito mais sublime, muito mais profundo, algo muito simples de conceituar, mas de acordo com a nossa ainda pequenez, algo muito difícil de praticar, né? Então, como é um capítulo muito importante e o nosso item hoje é o último dele, que é a mensagem de fechamento, essa instrução dos Espíritos, né, foi uma mensagem ditada pelo próprio Paulo, o apóstolo. Eu queria só recordar um pouquinho os outros itens que foram falados anteriormente, para que a gente possa fazer esse fechamento. Então, a primeira exposição lá atrás, né, tinha como tema, se não me engano foi Aparecido, o que é preciso para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Essa exposição tratou os itens 1 a 3 e trouxe alguns pontos importantes para a gente, que é a questão, quando Jesus nos fala de para quem que Ele nos pede que pratiquemos principalmente a caridade, né? Quando Ele fala dos pequenos e sofredores, quando Jesus Ele nos mostra que para cada um daqueles que estão em dificuldade, estão em sofrimento, que a gente fizer alguma coisa, né? Jesus fala que foi a mim mesmo que fizeste. Quando ele traz isso numa época tão turbulenta ainda da nossa história, em que o egoísmo reinava em absoluto, em que o orgulho e a vaidade daqueles que detinham os ensinamentos religiosos, né? Isso era algo muito mais chocante do que é para nós hoje. A gente já vem digerindo isso, esses ensinamentos aí há 2000 anos, ainda com muita dificuldade, né, de colocarmos realmente em prática. Então ele traz também nessa exposição a parábola do bom samaritano, que ele conclui para nós, ao contar ali quem realmente ajudou aquela pessoa caída, né? E informa que o próximo daquela pessoa machucada ali é quem praticou a misericórdia para com ele. Então, nos trazendo que, né, caridoso, né, aquele que é o próximo daquele irmão, né, aquele que praticou a caridade para com ele. E ali ele traz o samaritano, que era uma figura herética ali, era malquisto, né, pelo povo judeu, exaltando a sua atitude, não a personalidade dele por ser samaritano, mas a sua atitude em detrimento daqueles que detinham conhecimento, detinham, né, as letras ali das leis de Deus, que teve seus atos ali reprovados na mensagem de Jesus. E ele nos fala também que a caridade e a humildade é a única senda da salvação. E a gente vai entender um pouquinho por quê. É a única senda, né? E o egoísmo e o orgulho é a senda da perdição. Então, se a gente tomar como base todo o mal da terra, qualquer coisa que a gente não concorde, que a gente vê que é ruim, tem como base ali, né, a essência, o orgulho e o egoísmo. A caridade, ela não é apenas uma condição, mas a condição única, pois abrange todas as outras virtudes. E a gente vai ver isso um pouquinho para frente aqui nas outras exposições que tiveram.
Na sequência, nós estudamos aqui o maior mandamento, que foi os itens 4 e 5, da nossa irmã Janaína, em que traz ele como resumo para nós, né, o resumo de Jesus, que quando ele fala que todas as leis de Deus estão contidas nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente tenta entender o que seria isso, né? E quando a gente pensa em amar a Deus, parece que é um pouco mais fácil, né? Quem nos criou, né? Nós temos um sentimento ali nato já, né? de gratidão por essa criação, pelo menos deveríamos ter. Se não tem, porque está adormecido, né? Dentro de nós. Mas aí a gente esquece de toda a sua criação. E às vezes a gente, tudo que ele criou, é sua criação ali. Então a gente teria que ter esse mesmo amor para tudo, né? Para com tudo e com todos. E ele fala também que o segundo é semelhante ao primeiro, que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Que uma coisa depende da outra. Não tem como separar isso. Se estamos separando o nosso conceito ali, a gente está meio que fazendo um entorpecimento ali das nossas sensações, do nosso sentimento, mas não tem como separar. E tudo que se faça contra o próximo, nós estamos fazendo contra Deus. Então, se estamos praticando ações ruins contra os nossos irmãos, né, contra Deus que estamos fazendo isso. E contra quem nós amamos, né? Depois nós tivemos a exposição da necessidade da caridade, segundo Paulo, né, que foi trazida pelo nosso irmão Antoniel. Inclusive fez, quem tiver a oportunidade depois de assistir, quem não pôde assistir no dia, né, ele faz uma retrospectiva muito profunda da vida de Paulo, né, contada ali no livro Paulo e Estevão, em que mostra a questão da importância da caridade. Por que Paulo bateu tanto nessa tecla da caridade? Em detrimento das outras virtudes, né? Não que elas não sejam importantes, né? Com essa caridade a mais. Paulo nos diz que sem caridade nada valem o quê? Os dons das línguas, das profecias, ciências, fé, que é capaz de transportar montanhas, sacrifício dos bens e do próprio corpo. Quando a gente pensa assim, fé é capaz de transportar montanhas, sem amor não teria caridade, né? Não teria sentido, né? Qual que é a finalidade? A gente transportar uma montanha em troca de quê? Para nosso próprio benefício? Para jogar em cima de outras pessoas? Depende. Então a gente poderia ter fé para isso, mas a finalidade às vezes não ser boa. A definição da caridade também, como muitas coisas, né? Não é simples. Porque ela é paciente, benigna, ela não é invejosa, ela não é orgulhosa, ela não é interesseira, ela não se agasta, ela não suspeita mal, ela tudo suporta, tudo crê e tudo espera. É uma definição muito profunda, né? E que entre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Porque ela está ao alcance de todos. Interessante quando Paulo nos traz isso, porque, igual, Paulo era detentor de uma fé invejável, só que estava canalizada para o lado errado no início da sua vida, ali como Saulo, né? Então a gente pode ter fé com convicções muito fortes, mas canalizada para o mal, canalizada por engano, não que a gente acredita que esteja fazendo aquilo deliberadamente, mas por ignorância. E ele fala para nós que a caridade ela está ao alcance de todos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, independente de qualquer tipo de crença. Então a caridade ela baliza, e como ela é o amor em movimento, ela não erra. A caridade não tem erro com ela. Diferente das nossas outras virtudes, que às vezes a gente pode fazer um mau direcionamento dela. A caridade, ele nos fala que não é só beneficência, mas o conjunto de todas as qualidades do coração. E no último tema estudado, na sexta-feira agora, né, nosso irmão Túlio,
Trouxe para a gente aqui os penúltimos itens, ali o 8 e 9, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Mostrando para nós que onde tem essas divisões, os dogmas, né, a gente vai estar separando um irmão do outro. Onde você vê algum tipo de defesa de direitos em que coloca um contra os outros, ali a essência ela não é a caridade. Ela não é o bem verdadeiro. Ela é uma divisão. Então, dogmas exclusivos, separar filhos de Deus, gera inimizades e divisões e contraria o evangelho. Quando a gente, na época de Kardec, era uma afirmativa muito grande, ainda é nos dias de hoje, mas não tão exaltada, né? De que se a gente estiver fora de determinadas crenças religiosas, a gente não será salvo. E ele traz para a gente também a questão da verdade, que fora da verdade não há salvação. Igualmente exclusivo, se a gente for pensar. Nenhuma religião tem verdade absoluta, ninguém na Terra pode possuí-la integralmente. Nenhum de nós temos a verdade absoluta. Nós podemos ter a nossa verdade, a verdade relativa, a verdade da nossa crença, a verdade que alguém nos disse e nós acreditamos, né? Mas não é a verdade. A verdade absoluta, ela é privilégio de espíritos superiores e bem superiores. E a caridade, ela é universal e pode ser praticada por todos. Por isso da sua importância, que é onde a gente consegue colocar ali tudo aquilo que nós temos aprendido em ação e em movimento. E o Espiritismo, ele encerra, né, para nós essa orientação de que não se diz fora do Espiritismo não há salvação. Se a gente ouvir isso algum dia dentro de uma casa espírita, né, porque ela já se perdeu há muito tempo. Porque tudo aquilo que a gente coloca, o que de fora não salva, o que de fora não, a gente causa ali a questão da separação, né? E aí, revendo esses conceitos, a gente pode ir para o fechamento, que é o item 10, onde Paulo, né, intitula sua mensagem ali, né, como fora da caridade não há salvação, e vai nos falar por quê. Então ele inicia para nós lá essa mensagem dizendo assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Então, fora da caridade não há salvação, essa máxima trazida, né, por Paulo ali para nós, né? Porque tudo que vem depois depende dela. Quando nós pensamos assim, que a caridade, ela é o oposto ali do orgulho e do egoísmo, então ela é a ferramenta que vai nos auxiliar no nosso processo evolutivo ali, né? E por que a caridade é colocada como condição indispensável? Porque quando ele fala ali para nós, explicitamente, como uma regra, né? A gente até brinca muito que o Espiritismo ele não tem nenhuma regra. Ele não nos cobra nada, mas ele espera tudo de nós. Ele tem uma esperança muito grande que a gente o entenda e colocamos ele em prática, né? Mas quando ele coloca como a caridade condição indispensável, que a caridade ela resume todas as leis. Se a gente for pensar em todas as leis de Deus, a caridade ela está ali. Ela que é a base. E que sem ela, né, fé, doutrinas e qualquer tipo de outros rituais são vazios. Né? Paulo mesmo disse, né, se não tiver caridade, o que adianta todas as outras coisas? E Jesus sempre nos julgava, né, entre aspas, ali, pela caridade que a gente praticava, não pelas outras coisas. Né? E o que significa salvação para nós, quando a gente fala, né? Salvação, seremos salvos, né? Em algumas crenças religiosas, o fato da fé, tem muitos que colocam a virtude da fé como salvação. Mas como a gente disse e exemplificou lá com a questão do Paulo mesmo, né? Nos seus equívocos,
simplesmente a fé por si só não basta. Ela pode estar mal canalizada, né? E a salvação para nós espíritas, nós entendemos que é estarmos na nossa trajetória da qual nós somos criados para isso. Nossa evolução, nosso progresso, alcançar, né, a perfeição relativa, né, a sabedoria relativa total ali. E ela significa para nós também a felicidade tão esperada por nós. Mas ela não é algo assim que vem simplesmente pelo ato de crença. Ela necessita de nós um desenvolvimento dentro de nós, né? Um exercício, né? E não só para agora, né? Quando ele fala para nós da questão da vida presente. Então essa salvação não é só da vida presente nem da vida futura, né? Ela também está contida na nossa vivência atual, nos nossos dias a dias. Quando a gente vê o nosso planeta tão atribulado de guerras, de desentendimentos, a gente vai lá na origem, orgulho e egoísmo, né? E como nós temos vivido essa verdade? Será que nós temos entendido que a importância realmente de colocarmos em prática? A gente fala o tempo todo disso, né? Nós estudamos o tempo todo sobre isso, sobre os ensinamentos de Jesus, né? E se a gente não colocarmos, ficar só no campo do conhecimento, só no campo ali do material mesmo, ali da nossa vivência do dia a dia ali, e não colocarmos em prática na nossa conduta moral mesmo, diária, a gente vai estar perdendo a nossa oportunidade da nossa experiência, né? Então, nós temos auxiliado quem precisa, né, seguindo aquelas orientações de Jesus lá atrás, dos pequeninos, né, daqueles que estão próximos a nós também, nossos entes queridos. Quando a gente fala auxiliar, a gente, né, já reforçou aqui diversas vezes, nós estamos falando de questões materiais. É o ouvir, a questão da gente se preocupar com o outro, da gente entender que cada um está num nível de entendimento, não exigir tanto dos outros, não exigir tanto de nós também, porque também estamos a caminho, né? Então Paulo nos diz, na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então quando Paulo nos diz que a caridade, né, enquanto na terra, né, será o estandarte daqueles que viverão em paz, porque se a gente colocar que a caridade é o sentimento de amor para com todos, né, a gente vai ver isso um pouco para frente, que realmente essa caridade, né, na sua essência, tudo aquilo que oriunda daqueles sentimentos, daqueles causadores ali de todo o mal, o nosso orgulho e egoísmo será diluído. Né? Se nós não pensarmos só em nós, não vivermos a nossa vida só por nós mesmos, pelos nossos que estão próximos, né? Porque às vezes nós pensamos muito assim, né? Se estiver bom para mim, se estiver bom para o meu filho, né? Se estiver bom para a minha cidade, né? O resto é o resto, né? Então esse pensamento ele não é caridoso. E aqui ele nos fala que a caridade ela produz efeitos agora e depois. E a nossa falta de paz, ele nos pergunta, né, nas entrelinhas, não viria da falta de caridade? Será se a gente observar aquilo que está nos incomodando hoje, aquelas dificuldades que estamos passando, será se não é falta da caridade em nossas vidas? Né, desse amor circulando, né, dessa compreensão, desse entendimento, do deixar para lá, do tentar compreender, de não colocar meus anseios em cima dos demais, né? E quanto à minha esperança no céu, ela está ancorada na prática real da caridade. Porque muitos de nós estamos, ou não pensamos nas consequências futuras, de como será se a nossa senha for chamada, né? A gente sempre reforça isso aqui, que a gente não sabe o dia de amanhã. Nossa senha pode estar pertinho, e aí? Muitas vezes a gente fica só deixando para depois aquilo que a gente precisava fazer agora.
E a nossa fé, será se ela realmente, né, no futuro, se a gente estiver pensando nisso, será se nós estamos lembrando de que a nossa paz no plano espiritual ela vai depender das nossas ações, das nossas boas ações? Então nos traz também a caridade como guia, né? Que é a divisa, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. A caridade ela não é apenas um sentimento, mas ela é uma luz que orienta passos concretos. E aí nós perguntamos, né? Em minhas decisões diárias, né? Nossas decisões, a caridade ela tem sido a nossa bússola. Quando nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, elas estão pautadas na caridade ou no egoísmo, ou no orgulho? As respostas dessa questão vão impactar a nossa vida futura de amanhã mesmo, né? Só no plano espiritual. E ele nos diz que reconhecê-los-eis, né, os eleitos, né, pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Então, quando Paulo nos diz que reconhecerás aqueles que são os eleitos de Deus, aqueles que realmente entenderam a mensagem e já estão atuando com Deus, né? No perfume da caridade que espalha em torno de si. Então ele fala que a caridade verdadeira é perceptível como um perfume. Ela não precisa ser divulgada, ela não precisa ser demonstrada ali para aparecer, né? Ela exala. E aí a pergunta para nossas consciências, né? Que perfumes temos espalhado? Né? Se são perfumes, às vezes não são perfumes. Paulo nos diz que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra, quando ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, ele nos mostra que esse pensamento, essa regra trazida pelo Espiritismo, ela traz ali na sua origem, né, o pensamento de Jesus. A caridade é o teste do nosso verdadeiro aprendizado. Então, quando a gente quiser saber como que nós estamos caminhando, estamos andando mais em sentido da nossa destinação, é verificarmos ali se estamos sendo caridosos, nesse amplo sentido, né? E uma pergunta para nós, né? Nas nossas diversas religiões, não só na nossa casa espírita, né? E se a nossa religião, crença ou filosofia, ela tem produzido em cada um de nós mais caridade. A bússola ali para a gente saber se a gente está aprendendo realmente, se aquilo que nós estamos ali comungando juntos ali realmente tem valor perante Deus, e se a gente vê se aquilo está acrescentando mais caridade em nós, ou apenas mais conhecimento. Se nós estamos desenvolvendo mais a asa do conhecimento, do intelecto, e deixando de lado do sentimento, do coração, né, nós estamos aprendendo errado. Paulo nos diz também para dedicar-vos, assim, meus amigos, a percustar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir por nós mesmos todas as aplicações. Quando ele fala para que a gente possa sentir a aplicação da caridade. Então ele fala para nós aqui, ó, que não basta repetir essa máxima nos nossos dias a dia. É preciso estudá-la, meditá-la e aplicá-la em cada situação, em todas as situações. E a pergunta para nós, tenho realmente me dedicado a entender o que a caridade exige de mim em cada relação, seja no trabalho, seja no sofrimento, porque às vezes a gente não é caridoso nem para o sofrimento, né? Quando estamos com dor, quando estamos adoentados, a gente fica irritados, irados, chateados, né? Não conseguimos ter caridade nem com quem está do nosso lado, cuidando de nós, né? Na alegria, ou quando estamos alegres, a gente entorpece também.
Paulo nos diz que para a gente submeter todas as nossas ações ao governo da caridade, e a consciência nos responderá. Então, o medidor ali principal é a nossa consciência, né? A consciência bem formada, ela julga pela caridade. E antes de agir, eu me pergunto, né? Isso é caridade? Toda vez que a gente for ter uma atitude, uma ação, né? É um exercício, gente. Por isso que eu falei assim, há quanto tempo estamos escutando isso? Há quanto tempo, né, diversas mensagens de toda ordem nos é trazida para ensinar a mesma coisa, de diversas formas, mas a essência é a mesma, é essa aqui. Se a gente passar a colocar na nossa vida diária, em todas as nossas ações, essas perguntas, pausar, pensar um pouquinho antes de agir, não agir por impulso, não agir atropelando os outros, né? Se o que estamos fazendo é caridade. Depois de agir, a minha consciência fica em paz? Às vezes a gente me pergunta, já age? Como que eu fico depois das minhas ações? Estou ficando com remorso? Arrependo dos meus atos? Sofro pelas consequências das minhas atitudes? Né? Isso traz sofrimentos ali para mim de imediato? Se não, pensarmos o que isso nos revela. Esse é o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Meditar sobre eles para que a gente possa cada dia ser uma pessoa um pouquinho melhor. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, né, continua Paulo, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, necessário sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então ele nos fala que não basta só não fazer o mal. É que ele diz que isso a própria inércia faz. Mas não fazer o bem é fazer o mal, né? Então é que a virtude ela precisa ser exercitada, ela precisa ser colocada em ação, ela tem que estar em atividade. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer ativamente o bem. A omissão é cômoda, mas a caridade exige esforço. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, que depende da gente, não é algo que vem pronto. Não basta eu creio e serei salvo. Não tem isso aqui. Isso já não pertence mais aos espíritos, né? Essa crença de que alguém ou algo, um salvador, virá sem a gente fazer nada e nos elevará. Pura ilusão, né, de quem pensa assim. Exige esforço, exige atividade constante. É igual uma maratona, como a gente sempre exemplifica aqui, a gente não sai correndo ela, a gente precisa treinar, exercitar, alongar, né, fazer uma caminhadinha, até um ponto que a gente conseguir correr uma maratona. Tenho me escondido atrás da inércia, a maioria de nós escondemos atrás, deixando para amanhã, né, achando que não é para nós, não estou pronto, ainda não é minha hora, um dia quem sabe. O que poderia fazer hoje de forma concreta para praticar o bem ativamente? Essa deve ser uma preocupação, né? Ela tem que ser incômoda nas nossas vidas, né? Então, só trazendo aqui de forma bem resumida, né? Paulo de Tarso, ele levou a caridade à condição de maior das virtudes. Para ele, o conhecimento, a fé e os dons proféticos tornam-se bronze que ressoa, se não forem vivificados pela chama do amor. A famosa fala de Paulo, né? Eternizados para nós aqui da década de 80 e 90 ali, né? Monte Castelo, região urbana, né? A visão paulina da caridade é pedagógica. Ela educa o espírito para a paciência e para o sacrifício pessoal. É o alicerce fundamental sobre a qual se constrói a verdadeira identidade do seguidor de Jesus. Então, quando nos diz que, enquanto a fé e a esperança são ferramentas de suporte, né, são virtudes importantíssimas, mas ele traz para nós que elas são ferramentas de suporte para a nossa jornada. A caridade é o único atributo que permanece
na imortalidade, porque lá nós vamos, né, defrontar com a verdade, né, nossas esperanças, né, vai depender do que a gente encontrar lá, mas é a caridade que nos deixará bem. Ela é a própria substância da vida nas esferas superiores da nossa consciência, porque a gente passa a fluir junto com as leis divinas. Porque assim, se a gente imaginar que toda a criação de Deus, ela foi, né, tem como essência ali a caridade, é só a gente observar a natureza, tudo é colaborativo, tudo é de mãos dadas, né, tudo é um pelo outro, né, das diversas formas, né, e sistemas que a gente possa imaginar. Quando a gente tenta viver uma vida egoísta, a gente está ferindo tudo isso. E aí vem o sofrimento, vem a dor, vem o desequilíbrio, vem aquilo que a gente fala, mas por que comigo? Porque a gente saiu do fluxo que foi criado por Deus para nós. Quando a gente fala de leis, a gente não está falando de regras pesadas, né, punitivas, a gente está falando de uma correnteza, é um fluxo de um rio. Às vezes o sofrimento é eu nadar contrário, né, eu ir contra a cachoeira, em vez de eu simplesmente soltar meus braços, acreditar e fazer a minha parte, né? Paulo estabelece que a caridade é o caminho sobreexcelente. Sem ela, o homem permanece estagnado no egoísmo. Ela é a semente de luz que, ao germinar, transfigura a dor em esperança e a renovação moral. A máxima fora da caridade não há salvação contém o destino final de todos nós, tanto na jornada terrestre quanto na vida espiritual. Na Terra, ela representa o único estandarte sob o qual a humanidade poderá viver em paz. Se a gente vê a base de tudo aquilo que a gente vê nas disputas entre nações, né? Se a gente olhar na essência ali, tudo filho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da subjugação. Se cada um desses senhores do mundo, né, agissem usando a caridade, olha como seria o nosso planeta hoje, né? Nós teríamos tudo e muito mais. No céu, os que praticam encontrarão as graças do Criador, pois o amor é a moeda que regula a felicidade da alma. Sem esse compromisso com o próximo, a vida torna-se um deserto sem direção. Quando estivermos pensando somente em nós mesmos, a vida é um deserto, se torna um deserto para nós. E o Espiritismo, ele não inventa uma nova moral, né? Mas resgata a pureza dos ensinamentos originais ali de Jesus. Ao adotar essas regras, a doutrina espírita, ela nos prova que a sua origem é divina e a sua fidelidade ao cristianismo primitivo. E levando a caridade por guia, o ser humano jamais se perderá em teorias vazias ou dogmas estéreis. Não nos deixaremos, né, ser nutridos por divisões. A luz espírita, ela ajuda a compreender o Cristo para que possamos ser pessoas e cristãos cada vez melhores. E aí eu trouxe algumas perguntas também de Kardec aqui sobre a questão da caridade, né, da nossa destinação. Vou tentar concluir aqui para nós. Então, na questão 886, a gente sempre recorda essa questão porque, né, se nós somos cristãos, né, se a nossa base é Jesus, né, o Espiritismo ele só vem nos recordar. A gente fala tanto da caridade, né, como uma máxima, como nos disse Paulo, né, tudo aquilo que nós estudamos. Kardec teve a curiosidade de perguntar como Jesus entendia a caridade. Ele fez essa pergunta, né? E a resposta é aquele bip, né, para nossas vidas, aquele alerta, né? Então, para Jesus, caridade era benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caridade é tudo isso, né? Então, e a benevolência, ela, né, é a boa vontade e amor, mas para com todos. Então, não dá para ser seletivo. Aqui que a gente se complica, porque a gente às vezes começa a entender o conceito e quer aplicar. Mas a gente quer aplicar só para quem a gente gosta. Né? Aí é onde nós trazemos mais sofrimento para nossas vidas, né?
A indulgência, gente, a indulgência é aquilo que a gente precisa carregar constantemente, né? Aquela compreensão de que o outro tem o seu nível de entendimento, que o outro também está caminhando, assim como nós, uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos caminhando. É por isso aquela paciência de Jesus com seus discípulos ali, com seus apóstolos ali mais próximos, com todos, até mesmo com aqueles ofensores, né? Aquela paciência infinita, porque ele entendia isso. Ele tinha essa compreensão de que todos estamos a caminho, devagar, mas a caminho. E o perdão, sem o perdão, nós estaremos cada vez sempre vinculados àqueles que a gente tem as divergências, as dificuldades. E o perdão é o esquecimento verdadeiro. Ele não é simplesmente um ato nosso de bondade, de superioridade em relação ao outro. Ele é o esquecimento realmente da ofensa. E o melhor ainda é se não nos sentíssemos ofendidos. Aí a gente subiria mais um degrauzinho aí. Não nos ofendemos. Se a gente tiver a compreensão de que cada um está no nível de consciência, que cada um ali está dentro das suas próprias dificuldades, suas dores, a gente não se ofenderia. Kardec ele pergunta também, para agradar a Deus e assegurar posição futura, nossa salvação, bastará que o homem não pratique o mal? Então bastará que a gente deixe de fazer o mal, fique na inércia, como a gente diz? A gente já viu que não, né? Deus não nos julgará apenas pelo mal que fizemos, mas também por todo o bem que deixamos de fazer, por preguiça ou indiferença. O homem é responsável pelas consequências do bem que não praticou. Principalmente nós que estamos tendo acesso a informações privilegiadas. O Espiritismo ele vem, eu lembro sempre do Raul Teixeira, o Espiritismo é para quem quer, para quem aguenta. A omissão é uma forma de egoísmo que atrasa a nossa evolução e gera dívidas com a lei de amor. Lembra que é uma lei. É por isso que a gente traz sofrimento. A gente está indo contrário a uma coisa. Praticar o bem no limite das nossas forças é o compromisso mínimo de quem deseja um dia habitar a luz. Kardec questiona também, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Quando Kardec faz essa pergunta, ele fala assim, mas todos nós temos condição de fazer o bem para alguém? E aquela pessoa, pegando pelo campo financeiro, aquela que não tem condição às vezes nem de se ajudar, ela também pode fazer o bem? E os Espíritos nos respondem, ninguém pode dar a desculpa de que é pobre demais para ajudar, pois a caridade ela não depende da conta bancária. Todo aquele que deseja ser útil encontrará sempre uma oportunidade de servir com o que possui. E aí a gente recorda dos nossos sentimentos, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso abraço. Pode-se doar tempo, ouvidos, prece ou um simples sorriso de encorajamento. Para Deus o valor está na intenção e no esforço. Somente o egoísta afirma que não tem nada a oferecer a seu irmão de jornada. E quando Kardec também pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo, a gente sempre recorda que a nossa base veio de Jesus. Então, se a gente tem dúvida de como agir, é só ver como ele agiu. Mas o que a gente faz? A maioria das vezes a gente não concorda. Nossa, se eu tivesse... A gente fica indignado, quando vê a história de Jesus, da sua passividade. Mas é isso, meu irmão, é ali que nós temos que nos espelhar. Esse é esse verdadeiro exemplo para nossas vidas, Então, para não errarmos o alvo da caridade, Deus nos deu Jesus como modelo mais perfeito de conduta e amor. Ele não apenas falou sobre o amor, ele viveu em cada gesto, da cura ao perdão final. Lembra? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olhar para Jesus é entender que a caridade não busca recompensa e não faz distinção de pessoas. Ele é a referência segura para quem deseja que suas ações tenham valor eterno, e real e verdadeiro.
E Kardec também faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. E qual a mais meritosa de todas as virtudes? Nós já sabemos, né, que estamos nessa jornada de palestra sobre a caridade, né? Nós já sabemos que é ela, né? E os Espíritos respondem, né? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Por isso que não é desmerecendo as demais virtudes. Todas têm o seu mérito. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Toda vez que vencemos, que resistimos ao mal, à tentação das nossas próprias inferioridades, né? Porque muitas vezes a gente coloca a tentação como algo externo, né? Mas a tentação é nossa. Uma coisa pode me tentar e pode não tentar outra pessoa. Então é nossa, é a nossa inferioridade. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto, né, sem interesse, sem fazer para agradar, né, fazer por fazer o bem. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando a gente quiser saber qual que é a nossa mais sublime virtude, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. O sacrifício pessoal e o anonimato aumentam o peso do bem na balança divina, como nós já vimos em outras lições, né? Não fazer o bem para ser visto, né? Mas porque tem que ser feito. A verdadeira caridade é aquela em que o espírito já se desprendeu da vaidade e busca apenas a alegria da alma beneficiada. Às vezes de você sentir que a sua ação tocou alguém, que a sua ação pode contribuir para o bem de outra pessoa, né? A caridade real, ela não é uma estátua parada, mas um movimento vivo que transformador em esperança. Não espere pelas grandes tragédias para agir, né? Muitas vezes a gente é movimentado por isso, quando acontece alguma coisa grande, né? O bem, ele precisa de dinamismo e prontidão nas coisas cotidianas, no dia a dia, né? No pouco, no pequeno. O conhecimento sem a prática é como uma lâmpada sem energia. Por isso que a gente fala a questão do sentimento, né? O conhecimento ele é importante para que a gente possa ter essa base. Mas uma lâmpada sem energia não ilumina ninguém. Use a sua vontade para que cada minuto da vida seja uma oportunidade sagrada de semear a luz. Só isso terá valor lá do outro lado. Só isso terá valor para a nossa jornada. Todo o resto é acessório, todo o resto é instrumento. E o perfume de que Paulo fala está escondido na paciência com quem nos irrita, ou no silêncio diante de uma fofoca maldosa. A caridade das pequenas coisas é o alicerce sólido do verdadeiro caráter cristão. Por isso que às vezes é no pouco. É ignorar, às vezes, aquela coceirinha ali de falar do outro, de agir, né, de comentar. Às vezes o nosso silêncio já é um ato de caridade. Que não desprezemos o valor de um bom dia sincero, de um abraço consolador. Para quem sofre, esses gestos valem fortunas espirituais. O reino dos céus é feito desses pequenos óbolos de amor diário, né? E a salvação, ela não é um privilégio que se compra, mas uma conquista alcançada através de suor dedicado ao próximo. De suor dedicado ao próximo. Precisa do nosso movimento, da nossa ação. Trabalhar para que a vida do outro seja melhor é o exercício que nos liberta da sombra. Melhorar a vida do outro. Não pesar a vida do outro, não dificultar a vida do outro. Agradeça a luz do Espiritismo, transformando o que aprendeu em mãos, que ajudam, e pés que caminham para o bem. O verdadeiro espírito é aquele que sua camisa pela fraternidade universal e ativa. É aquele que realmente está movimentando. E Paulo conclui a sua mensagem ali para nós, falando o seguinte: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos de Jesus, ela vos faz melhores cristãos. Então a importância do Espiritismo para nós é esse entendimento, é isso que nos diferencia.
Agora, o que realmente vai nos diferenciar perante o Pai é o que fazemos desses conhecimentos. Então, ele nos diz que esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma e só a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da religião a que pertencem. Essa é a mensagem do estudo nosso de hoje. Que Jesus possa nos auxiliar, nos ajudar, a meditar sobre esses ensinamentos, que a gente possa viver um dia melhor.